Bom, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de cumprimentar aqui o professor Jamiro, o professor Gonzalo, a professora Clara, agradecer ao generoso convite de poder participar nessa mesa e discutir questões interessantes relacionadas ao controverso, né, e que traz muitas discussões, né, relacionadas ao estado de exceção. Então, dar boa noite também aos alunos e alunos da URCA, UFESA e outras universidades. Bom, a minha fala hoje aqui, ela se intitula As Formas da Exceção na História Constitucional Brasileira. Tá? Então, primeiro eu vou tentar discutir algumas questões mais metodológicas, né, de recorte, explicar um pouco qual é meu olhar, minha observação, para tentar falar de uma maneira mais estrutural, né, e a partir de três contextos históricos republicanos específicos no Brasil, como se dá essa articulação entre Constituição, exceção e emergência. Então, o primeiro pressuposto, o primeiro recorte metodológico aqui é de que a minha fala, ela se dá a partir de uma observação histórica. Tá? Meu olhar aqui é de alguém que estuda, que pesquisa história constitucional brasileira. Então, eu não estou interessado aqui em discutir questões teóricas, né? Obviamente que essas questões, elas aparecem na discussão histórica, mas eu não estou preocupado aqui com um olhar ou uma explicação teórico-normativa sobre o que é o estado de exceção, né, sobre os limites, né, os pressupostos, mas eu estou preocupado em olhar do ponto de vista mais estrutural como, né, no período republicano brasileiro, se constitui, né, discursivamente, concretamente, essas três temáticas, né, Constituição, exceção e emergência. Segundo, como é que eu compreendo aqui o termo exceção? Né? Como é que se dá essa relação entre Constituição e exceção na modernidade, especificamente? Essa relação entre regra e exceção, ela é uma relação condicionada historicamente. Né? Se eu olho para como se desenvolve, como se dá essa relação em uma experiência pré-moderna, ela é bem diferente, né, da experiência constitucional, sobretudo, moderna. Né? O problema moderno da exceção, ela acaba sendo um problema que ele foi excluído do âmbito jurídico. Né? Falar de exceção para o direito moderno é falar talvez de um olhar do tudo ou nada, né? Falar de um olhar onde se dá o primado da política, um espaço da suspensão do direito, uma terra de ninguém, como fala o George Agamben, que a Clara acabou de apresentar. E como isso aparece do ponto de vista constitucional? Né? Porque, do ponto de vista da experiência jurídica pré-moderna, essa relação entre regra e exceção, ela é uma relação que se dá de uma forma, talvez, de uma perspectiva inclusiva da exceção no direito, especialmente para o que representava o direito dentro dessa experiência jurídica, mas que, nessa experiência jurídica moderna, essa exceção, especialmente se a gente olhar do ponto de vista do discurso constitucional, é sempre algo que está fora do direito. Né? E isso fica muito claro quando nós observamos, especialmente, a explicação liberal constitucional dessa relação. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para as primeiras constituições do século XIX, especialmente a Constituição da Bélgica, de 1831, muito influenciada pelo Benjamin Constant, essa Constituição sequer previa qualquer tipo de suspensão do seu texto. Né? Isso vai ser um debate que vai ser posto, sobretudo, né, já a partir de meados do século XIX, quando vai ser construída toda uma teoria constitucional para tematizar esses institutos, né, para tematizar a constitucionalização de medidas de emergência, de medidas excepcionais previstas no próprio texto da Constituição. Então, aqui há uma ânsia, há uma pretensão iluminista moderna de racionalizar, de certo modo, de prever, né, qualquer tipo de crise institucional, crise constitucional, qualquer tipo de emergência, qualquer tipo de exceção. Então, a exceção ela passa
a ser um âmbito que se coloca fora do direito, e o direito, especialmente aqui a Constituição, pretende, de algum modo, antever, né, essas situações de emergência e traçar, de algum modo, quais são as medidas que podem ser adotadas, qual é o procedimento, né, e quais os direitos ou qual o âmbito da Constituição que pode, de algum modo, ser suspenso. Então, esses institutos eles vão ser os mais variados possíveis, né? Nós vamos ter o estado de sítio, talvez o mais famoso, mas uma tradição inglesa da lei marcial, né, o estado de necessidade alemão. No caso brasileiro, a gente pode encontrar termos como estado de sítio, estado de defesa, estado de guerra, estado de emergência. Então, o que importa aqui não é propriamente o termo que se utiliza, né, mas o que se mostra interessante aqui é olhar não só para o uso em contextos históricos específicos, né, desses institutos, ou mesmo como a própria Constituição, né, foi articulada em outros momentos de emergência e de crise, né, momentos que acabam problematizando essa relação, que no Brasil ela é uma relação que talvez destoe um pouco da América Latina, entre processos de ruptura política e processos de mudança constitucional. Né? Se nós olharmos para essa relação dentro do Brasil, especialmente na República, né, processos de ruptura política, eles quase sempre desembocam em processos de mudança constitucional. Então, nós temos a Constituição de 1891, de 30, logo depois, Constituição de 34, golpe de Estado do Estado Novo, 37, deposição de Getúlio, Constituição de 46, golpe de 64, e ali, o que eu vou falar mais à frente, um modo bastante original de se olhar para essa relação, e fim da ditadura e Constituição de 88. Isso não ocorre necessariamente em outros países da América Latina, ou mesmo países da Europa. Não é muito clara, às vezes, essa relação entre processos de ruptura e processos de elaboração ou processos de mudança constitucional. Então, se nós olharmos aqui de uma perspectiva histórica, embora o discurso do direito moderno coloque essa seção para fora do direito, nós podemos observar, na verdade, que essa exceção ela é um elemento constitutivo do direito moderno. Né? As práticas, os discursos, a Clara falou aí de opositores que são perseguidos, né? Um grupo, às vezes movimento operário, movimento negro, às vezes uma questão de gênero, né? Muitas vezes, né, isso é feito por meio da instrumentalização jurídica, né? Muitas vezes por meio da construção de uma legalidade autoritária. Então, muitas vezes, e aqui o exemplo mais claro talvez seja as famosas leis de segurança nacional, que conseguem construir o que o professor Márcio Meccarelli chama de regimes jurídicos de exceção. Ou seja, quando a emergência, a contingência, seja ela representada por movimentos contestatórios da ordem política, de oposição política, movimentos como, por exemplo, na Primeira República, um movimento operário que passa a problematizar e a contestar esses limites liberais da ordem política daquele momento, passam a ser vistos, né, como pessoas que precisam de uma legislação específica para lidar com aquele problema. Então, por exemplo, aqui, a lei de repressão ao anarquismo foi uma das primeiras, talvez, experiências históricas na República que construiu esse discurso, né, criando aí verdadeiros regimes jurídicos de exceção, até às vezes, né, de forma contrária à própria Constituição. Então, observar isso concretamente, como isso é articulado, não só do ponto de vista discursivo, na doutrina, né, como o judiciário observa essa relação, como isso é discutido no parlamento, são âmbitos possíveis, né, de observação. Então, aqui, a minha concepção de exceção é um pouco mais ampla, né, do que propriamente o termo estado de exceção, que talvez permeie algumas leituras, né, desse processo histórico, né, porque o termo estado de exceção, geralmente, é muito geral e talvez parcial para a observação histórica, né. Estado de exceção aqui é muito geral porque acaba sendo muito abstrato e não conseguindo explicar concretamente, dando espessura histórica
a dinâmica dessas relações. E parcial, porque geralmente esse termo estado de exceção acaba se referindo à ideia de suspensão total da Constituição, de suspensão total do direito. Então, que muitas vezes acaba cegando, né, nossa observação para fenômenos ou práticas ou ideias que acabam articulando de forma muito ambígua essa relação entre Constituição, emergência e exceção. Então, olhar para a história, levar a história a sério, nos permite observar essa interessante dinâmica entre direito e política, que ela é representada modernamente, né, pela ideia de Constituição como acoplamento estrutural, né, já bem discutido pela teoria dos sistemas, Niklas Luhmann, que vai falar dessa ideia de Constituição, vai explicar isso sociologicamente, na medida em que a Constituição ela acaba sendo substitutivo funcional para fechar operacionalmente, para esconder o paradoxo do fundamento do direito e da política, que com a modernidade esses fundamentos acabam sendo secularizados, né? Então, a Constituição ela acaba sendo o ponto de contato de articulação de direito e política. Então, olhar para a história e ver como esses processos são articulados acaba nos possibilitando enxergar, né, como essas práticas, essas situações, esses contextos, esses discursos acabam tentando articular ambiguamente, como eu falei, de forma ambígua, Constituição e exceção, mas também, em alguns momentos, desvelando esse próprio paradoxo, que é o paradoxo da política, do soberano que se vincula e se desvincula a si mesmo, né? Então, olhar para a história, para o concreto, para os contextos linguísticos, discursivos, me parece uma aposta, né? Me parece uma opção que consegue nos mostrar de forma concreta como essas ideias, esses conceitos abstratos são vivenciados na prática. Então, a partir disso, a partir desses recortes metodológicos, eu vou tentar tratar aqui como essa relação se deu aqui no período republicano brasileiro, né, sobretudo por meio de 3 momentos. Né, momento primeiro, Primeira República, segundo era Vargas, e terceiro, a ditadura militar. Por que esses 3 períodos? São 3 períodos que articulam de forma bem diferente, né, essa relação de Constituição, emergência e exceção. São 3 períodos, né, obviamente, ligados aos seus devidos e correspondentes contextos históricos, que, especialmente a ditadura militar, né, vão construir essa relação entre Constituição e exceção de uma forma muito curiosa, né, e especialmente da ditadura de uma forma muito ambígua. Né. Então, na Primeira República, nós podemos aqui traçar uma relação que se dá de forma muito clara entre Constituição e medidas excepcionais, e medidas de emergências previstas no próprio texto. Né? Se a gente falar aqui, por exemplo, do estado de sítio. Essa experiência da Primeira República, né, antigamente chamada de República Velha, de República Carcomida, né, pelas pessoas que chegaram ao poder em 30, ela é uma experiência histórica marcada, sobretudo, pelo uso, né, e acaba sendo um uso muito abusivo, dessas medidas de emergências previstas na própria Constituição. E eu falo aqui do estado de sítio em especial, né, era um instituto que era previsto pela Constituição de 1891. E a forma como isso foi construído historicamente é muito interessante, porque um instituto que vai ser central para essa experiência, né, de 1891 até 1930, é um instituto que vai ser muito pouco discutido na Constituinte. Né? Constituinte ela vai dar muito ênfase, os debates, para o aspecto federalista, né, para a organização geográfica de poder, né, sobretudo pela queda do Império, e institutos que a gente tradicionalmente começa a dar muita importância hoje, né, como o controle judicial de constitucionalidade, o estado de sítio, foram pouco discutidos lá na Constituinte. Isso acabou tendo uma relevância muito grande na própria prática da Primeira República, né, quando o que se acabou consolidando foi uma interpretação extremamente conservadora desse instituto, né, sobretudo construída a partir de Floriano Peixoto, depois
grande parte, se a gente olhar aqui a quantidade de dias, né, que dentro da Primeira República, em que o estado de sítio foi decretado, né, são 1.287 dias, né, ou seja, se contar aqui, se a gente olhar só para a capital, 17% do período, né, se a gente pegar aqui, Floriano, ele governa 287 dias de estado de sítio, Arthur Bernardes é quase o seu mandato todo, de 22 a 26, sob estado de sítio. Então, essa leitura, especialmente uma leitura mais garantista de Rui Barbosa, ela acabou sendo, não acabou sendo adotada, né, o que foi adotado na prática, que foi uma leitura extremamente conservadora, que acabou permitindo, né, um uso abusivo, né, além do uso abusivo, um uso que acaba suspendendo uma série de garantias, né, tem efeito extra, né, para além do decreto que declarou o estado de sítio, e também uma leitura, uma interpretação judicial extremamente conservadora, na medida em que coloca o estado de sítio dentro de um âmbito das questões políticas, né? O judiciário, especialmente no habeas corpus 300, construiu o discurso, a interpretação de que não cabia ao judiciário, né, fazer nenhum tipo de controle dessa medida. E acaba que essa interpretação conservadora, ela vai se manter de forma muito clara na era Vargas, né, e na ditadura militar, e a gente já está falando em outro tipo de linguagem, que aí, especialmente nesse contexto, é aí que o judiciário deixa de controlar propriamente essa relação. Então, quando Vargas chega ao poder em 30, né, essa relação entre Constituição, emergência e exceção, ela ocorre de forma um pouco diferente. Primeiro porque na era Vargas, se a gente olha aqui a primeira era Vargas, de 30 a 45, né, essa relação ela se desenrola de três formas diferentes, em três períodos específicos, né? De 30 a 34 é uma forma, 34 a 37 é outra, e de 37 a 45 é outra, né? Em cada um desses períodos, essa relação se dá de forma diferente. Então, quando Vargas assume o poder, a primeira coisa que ele faz, ele olha um pouco para a experiência, para a memória do final do Império, e edita um decreto que suspende, em grande parte, a Constituição de 1891, e estabelece uma espécie de governo provisório. Né? Então, aqui o discurso, né, o argumento explicitado é de uma certa provisoriedade, né, enquanto se arruma, né, o governo, mas desde o início se faz referência, o próprio decreto do governo provisório já apontava, de algum modo, para a convocação de uma Assembleia Constituinte. Isso acaba sendo acelerado pela revolta que nós conhecemos, paulista, de 32, né, quando se convoca essa Constituinte. Então, a experiência de 30 a 34, que é de um governo discricionário, de um governo com um parlamento fechado, com a impossibilidade de exercer qualquer tipo de controle judicial por parte do Supremo, várias garantias fundamentais suspensas. Então, sobretudo, uma experiência que ela é marcada para suspensão quase completa, né, por meio de um decreto, né, de estrutura que os críticos de Vargas vão chamar de um governo de fato, né, governo de fato. Então, a Constituição de 34, quando ela é aprovada, quando ela é elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, essa Constituição, ela, a partir de um aprendizado, muita coisa que aconteceu na Primeira República, ela traz uma série de elementos muito mais limitadores do funcionamento do governo, e aqui em dois pontos. Primeiro, na questão do estado de sítio, né, por exemplo, proibindo a suspensão das imunidades parlamentares, que foi quase uma regra na Primeira República, e segundo, estabelecendo um processo de reforma constitucional muito mais qualificado, muito mais rígido, muito mais difícil. Então, como é que se articula isso dentro desse segundo período? Nesse segundo período, é muito interessante, porque acaba que essa relação ela vai ser construída, primeiro, uma relação muito clara com a legislação ordinária, porque aqui quem vai problematizar, né, a Constituição de uma forma mais específica vai ser justamente a primeira Lei de Segurança Nacional Brasileira, aprovada em abril de 35. Essa lei com estrutura, uma tipologia e com discurso
em torno da legalidade muito mais repressivo, né, não aquela legalidade garantia ou vinculada a um certo discurso iluminista penal, mas aqui como um discurso que vai com um registro muito mais repressivo, né, um tipo penal é que nem a proteção dos cidadãos, não é a proteção dos cidadãos, mas é a proteção justamente do Estado, né, a segurança do Estado, aqui que se fala. Mas essa emergência, ela vai ser criada, sobretudo, né, a partir da chamada, né, intentona comunista, que é essa insurreição, sobretudo militar, que ocorre dentro dos quartéis, com grande influência aí do Partido Comunista, e que acaba gerando um argumento para o governo varguista, né, um argumento, um evento muito conveniente para que se construa aí, por meio de uma série de medidas constitucionais, ou seja, essa dinâmica entre Constituição e exceção, ela vai ser construída de acordo com os procedimentos previstos na própria Constituição, seja a decretação do estado de sítio inicialmente, seja a própria aprovação da emenda constitucional, que eu vou explicar aqui, ela é aprovada pelo Congresso Nacional. Então, aqui, as medidas, elas são formalmente, pelo menos, né, aprovadas de acordo com o procedimento previsto na Constituição. E essa emenda constitucional que eu falei, a número 1, ela, na verdade, ela é grande instrumento jurídico responsável por suspender completamente a Constituição, por meio de um engenhoso artifício jurídico, né, especialmente construído ali com a participação de Vicente Hall, que era o ministro da Justiça à época, vai se criar um novo tipo, um novo instituto de emergência constitucional. Na Constituição 34 previa que o estado de guerra e o estado de sítio. Né, o estado de guerra para questões de guerra externa e o estado de sítio para questões de insurreição armada interna. Se cria aqui um novo instituto chamado, que pode ser dito um estado de sítio equiparado ao estado de guerra, mas que na emenda acabou sendo escrito uma espécie de comoção intestina com finalidades subversivas da Constituição. Obviamente, isso foi criado de forma vinculada à própria chamada intentona comunista, e aqui na verdade, se subverte a regra de que o estado de sítio só suspendia alguns direitos, né? Esse estado de sítio equiparado ao estado de guerra, ele acaba suspendendo a Constituição in totum, né? Ou seja, ela acaba apagando justamente a Constituição enquanto acoplamento estrutural. Ele acaba desvelando esse paradoxo, né, do soberano e do direito, né, porque ele acaba apagando, silenciando o parâmetro constitucional. Se a Constituição ela é suspensa in totum, né, ela não serve discursivamente para que o judiciário possa controlar em alguma medida as leis, né, aprovadas pelo legislativo e também os atos do executivo. E foi justamente isso que acabou servindo de argumento. Por quê? O Congresso aprovou uma lei alterando a Lei de Segurança Nacional com penas mais duras e com aplicação retroativa e criou o famoso Tribunal de Segurança Nacional, um tribunal de exceção. Esses temas, quando chegaram ao Supremo, né, para ser julgado, o Supremo saiu pela tangente, construindo um argumento de que, né, aqueles direitos ou aquele parâmetro, né, constitucional estava suspenso. E por isso seria impossível exercer ou fazer um tipo de análise qualquer sobre a validade dessas leis. Então, o Supremo acaba, mais uma vez, ratificando, né, essas medidas excepcionais que acabam virando, na verdade, regras, subvertendo a Constituição, justamente por conta dessa ambiguidade, né, por conta de medidas que são aprovadas de acordo com o procedimento formalmente previstos, mas que na prática violam, né, a própria Constituição. E isso acaba pavimentando, né, o caminho para o golpe de Estado, né, em 37 e a criação da Constituição, a outorga da Constituição 37, que vai articular de uma outra maneira, porque aí a Constituição de 37, ela já, na medida que ela é outorgada, o próprio estado de emergência já é decretado, e existe toda uma série de mecanismos nos dispositivos gerais e transitórios da Constituição que acabam por mobilizar grande parte da estrutura organizacional
dos poderes da Constituição. Então, acaba que o estado de emergência é automaticamente decretado, se proíbe o judiciário de controlar qualquer tipo de ato do governo, né, se decreta o fechamento do Congresso Nacional, e isso tudo, né, fica dependente da convocação de um plebiscito, que será convocado até o final do mandato presidencial de Vargas, que daria até mais ou menos 1943, né, que a partir da aprovação desse plebiscito, aí sim as eleições seriam convocadas novamente. O problema é que o Brasil entrou em guerra, né, o estado de guerra foi decretado, e esse artigo específico do plebiscito, da convocação do plebiscito, também foi suspenso, e esse plebiscito nunca foi convocado. Então essa Constituição 37, ela funciona, ela acaba sendo vivenciada durante todo o Estado Novo com essa perspectiva, ou com essa dinâmica de uma relação muito próxima entre Constituição, emergência e exceção. Não é à toa que um famoso constitucionalista, o professor Karl Lowenstein, quando vem aqui analisar o Estado Novo, chama essa Constituição de dupla Constituição ou de Constituição fantasma. Ela vai ser um exemplo para que esse professor, um cientista político alemão que radicado nos Estados Unidos, construa aquela famosa classificação ontológica das constituições, né, com aquele tipo das constituições semânticas, que são constituições, é um uso abusivo do constitucionalismo, são constituições que servem como se fosse uma máscara para a instrumentalização política do poder. Agora, indo para esse terceiro período aqui, para a gente acabar a exposição, a gente vê que esse paradigma, ou essa experiência histórica do uso de institutos de estado de sítio, estado de guerra, né, essa experiência ela é interrompida, de certo modo, com a deposição de Vargas, em 45, né, porque durante toda a Primeira República, as crises políticas, as crises constitucionais são resolvidas de outra forma, especialmente crises relacionadas aqui a momentos de eleições para presidente. Né? Então, se a gente lembrar aqui das crises de 55, de 61, por exemplo, durante toda a Primeira República, o estado de sítio ele só é decretado uma única vez, no final de 55, né? Então, é um outro tipo de experiência histórica. Isso vai ser, acaba tendo um desenvolvimento muito radical, né, a partir do golpe de 64, o golpe civil militar de 64, que vai dar início a um outro tipo de dinâmica, uma dinâmica muito original, se a gente olhar para a experiência constitucional republicana, que ela vai se constituir enquanto novidade, né? Enquanto novidade, porque essa experiência ela tem que ser compreendida aqui na sua perspectiva processual, ambígua e casuística, né? Não é como o Estado Novo, que a partir de novembro de 37, existe uma Constituição otorgada, com mecanismos de emergência já decretados. Aqui não. Na experiência constitucional da ditadura militar, aqui sempre um aspecto processual, né? Existe ali aqueles primeiros dias após o golpe, onde os bastidores, onde os militares, juntamente com os civis que apoiaram o golpe, né, estão pensando qual a forma jurídica a ser adotada para justamente resolver aquela ruptura, aquela deposição inconstitucional de um presidente que havia sido eleito democraticamente. E aí se chama, né, quem acaba resolvendo isso é o famoso jurista Francisco Campos, o mesmo jurista que foi o autor da Constituição de 37, e que vai criar aqui uma justificativa muito original e que usa de forma abusiva, né, esse léxico, essa linguagem do constitucionalismo. Por quê? Se a gente observar qual é o instrumento criado para isso, para articular essa dinâmica, é justamente os atos institucionais, os chamados atos institucionais. Esses atos institucionais, eles vão criar uma relação muito ambígua, se a gente olhar de uma perspectiva mais geral, né, de 64 até 85, uma relação muito ambígua e casuística, como eu falei, entre atos institucionais e Constituição. Né? Se a gente tem aqui, por exemplo, atos institucionais que suspendem normas constitucionais, atos institucionais que, além de suspender, alteram também a própria Constituição,
Uma Constituição de 67 que vai, de certo modo, validar ou convalidar esses atos. Depois, um AI-5 que vai suspender novamente, e agora de forma permanente, porque o AI-5 não tem cláusula de vigência, suspendendo novamente essa Constituição de 67. Depois, uma emenda constitucional número 1, outorgada com base em um ato, com base no AI-5, né? Vejam bem, é uma emenda constitucional que altera a Constituição, mas que não tem fundamento na Constituição, mas sim fundamento no próprio ato institucional. E depois, coroando esse processo de ambiguidade e de camadas hierárquicas jurídicas, nós temos aí, em 78, a emenda constitucional número 11, uma emenda com base na Constituição e aprovada pelo Congresso, revogando os atos institucionais, ou seja, revogando o AI-5, que se colocava como ato, exclusivamente como ato que estava acima da Constituição. Então, nós temos aqui uma novidade nessa dinâmica, que é justamente essa relação ambígua, processual e casuística entre Constituição e atos institucionais, por um lado, e segundo, esse uso, se vocês olharem todos os preâmbulos dos atos institucionais, eles vão usar, né, a teoria do poder constituinte originário. Né? O primeiro ato institucional, que vale salientar, não era numerado, né, porque justamente se compreendia como uma norma, como uma lei constitucional temporária, mas que depois foi sendo cada vez mais utilizado. A partir do AI-2, se torna mais ambígua essa relação, porque se faz uso dessa ideia de revolução permanente, dessa ideia de um poder constituinte que está ali latente, que não se esvaziou, né, está na mão dos militares e a todo momento pode ser ativado para suspender novamente a Constituição e regras que foram editadas pelos próprios militares. Né? Então, aqui é uma dinâmica um pouco distinta, né, de experiências históricas anteriores. Então, me parece aqui que eu já coloquei algumas coisas para o debate, né, tentei aqui pontuar de forma breve e panorâmica, né, pelo tempo, mas eu acho que eu já coloquei algumas questões para a gente pensar para o debate. Obrigado.